Olá pessoal, essa é a nossa terceira videoaula da Introdução Teológica de Salmos da Escola Teológica Charles Spurgeon. Nós começamos a falar sobre o livro de Salmos, a importância desse livro na nossa videoaula 2. Falamos que o livro de Salmos ele é fundamental para guiar a nossa devoção a Deus, as nossas orações. O nosso clamor mais profundo, o nosso louvor mais elevado devem ser guiados por esse livro dos louvores e das orações do antigo Israel. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês de aspectos mais técnicos, o título do livro, o processo de formação, como é que o livro chegou nesse formato final que nós encontramos no cânon da Bíblia Hebraica. E quando nós falamos do título, nós precisamos estar cientes de que o título das versões ocidentais, como o inglês, como o português, como o espanhol, ele segue o título da versão grega do Antigo Testamento, da Septuaginta. O Códice Vaticanus, ele traz como título para o livro Psalmoi. Já o Códice Alexandrino traz o título Psalterion. Esses dois termos, eles são termos relacionados, quase praticamente sinônimos. Psalmoi era o termo originalmente usado, o singular psalmos era o termo usado para falar do tanger de um instrumento de corda. Por exemplo, o indivíduo que tangia uma harpa, né? Esse ato de tanger era chamado de psalmos. Com o passar do tempo, psalmos se tornou sinônimo de instrumentos de corda. E, passando um pouco mais o tempo, se tornou sinônimo de canções que acompanham esses instrumentos de corda. Daí o título que nós encontramos na Septuaginta, Psalmoi. A ideia aqui é que nós temos canções e até mesmo orações de louvor a Deus. O outro título que nós encontramos no Códice Alexandrino, ele traz a ideia também de instrumentos de corda. Psalterion tem a ver com instrumentos de corda e mais para frente com canções que acompanhavam esses instrumentos de corda. Então, basicamente, esse é o título da Septuaginta. O foco está muito mais na música, na canção, no louvor cantado, entoado. Mas nós não podemos esquecer que o livro de Salmos também traz orações, também traz petições. Então, achar que o livro trata apenas de canções é um equívoco, porque ele traz sim canções que o povo usava para entoar, especialmente no segundo templo, mas algumas canções já remontavam ao primeiro templo de Israel, antes do exílio. Porém, muitos salmos ali eram orações que ajudavam os antigos israelitas a orarem, a falarem com Deus também, de forma individual. Ou seja, quando estavam no templo, clamando pela ajuda de Deus, seja quando estavam em casa, lembrando daqueles salmos e orando ao Senhor. O título hebraico, ele é diferente. O título hebraico é Tehillim, e aqui ele não está vinculado necessariamente à música. Tehillim é o plural de Tehilá. Tehilá é a palavra para louvor, portanto Tehillim, louvores. Então esse é o livro dos louvores de Israel. É o livro dos Tehillim. Muitos estudiosos talvez dirão que Tehillim não seja o melhor título para o livro, porque afinal de contas nós encontramos nesse livro mais petições e mais clamor do que louvor. O que nós não podemos esquecer é que há um movimento aqui. Embora nós encontremos, por exemplo, lá no Salmo 72:20, que provavelmente fazia parte de uma coleção de salmos davídicos ou relacionados à monarquia davídica, tanto que é um salmo para Salomão, mas está incluído nos salmos, né, de Davi. O Salmo 72:20 diz: encerram-se aqui as tefilot le David, né, as orações de Davi. Muitos diriam que o melhor título então seria tefilot, seria orações em vez de Tehillim, louvores. Agora, o movimento que eu mencionei, ele vai da petição para o louvor. Então, à medida que você vai lendo o livro de Salmos, você percebe que 60%, por exemplo, dos Salmos, especialmente os Salmos 3 a 41, que fazem parte do primeiro livro de Salmos, nós vamos falar sobre esses 5 livros que compõem o livro maior,
60% dessas orações aí são petições. Mas à medida que nós vamos caminhando pelo livro de Salmos, mais e mais nós encontramos louvores, nós encontramos ação de graças, e o Salmo termina numa grande explosão de louvor. Aquilo que eu já mencionei na aula passada, o chamado Halel final, o Halel, os salmos de louvor que vão do 146 até o 150, é uma grande explosão de louvor a Deus. Então, chamar o livro de Terrilim, como faziam os antigos hebreus, faz bastante sentido porque nós vemos esse movimento que vai do clamor, que vai da petição e termina com o louvor. A gente ainda vai falar mais para frente sobre os tipos de salmos, mas eu gosto muito da análise que o Walter Brueggemann faz sobre os salmos, quando ele fala sobre o processo que provavelmente os israelitas experimentavam. Especialmente quando nós estamos falando de louvor, nós estamos falando de um momento de orientação. As coisas estão indo bem, o governo de Deus está sendo manifestado, a justiça está sendo praticada, o povo está buscando a Deus no templo, talvez num período como o de Josias ou de Ezequias. Mas de repente os salmistas experimentam aquilo que Brueggemann chama de desorientação, que são salmos de petição, de clamor. Parece que as coisas não estão no lugar, está tudo virado de cabeça para baixo. O salmista não consegue identificar a justiça de Deus com tanta facilidade. Ele clama para que o amor leal de Deus o alcance, porque ele não está experimentando, não está percebendo esse amor leal e ele está desorientado. Então, ao clamar a Deus, ao buscar a ajuda de Deus, ele passa por um processo de reorientação, que são chamados salmos de ação de graças, ou aquilo que nós vamos classificar como louvor declarativo do indivíduo, louvor declarativo da nação. O livro passa por um movimento que vai da desorientação até a reorientação e orientação final. O livro passa por esse processo do clamor e termina com louvor. Daí ser adequado o título hebraico Terrilim, o livro dos louvores de Israel, porque esse Deus a quem Israel clama pedindo ajuda é digno do louvor e da adoração do seu povo. Como é que o livro de Salmos foi formado? Como é que ele foi escrito? Como é que ele foi compilado? Primeiro nós precisamos observar que o livro de Salmos contém canções de épocas das mais distintas. Você, por exemplo, tem salmos que se identificam com um período bem remoto. Você tem um salmo de Moisés, que é o Salmo 90. Nós estamos falando aí do segundo milênio antes de Cristo. E você tem salmos, por exemplo, que estão identificados com o cativeiro. O Salmo 137, quando os opressores de Israel pediam para que eles cantassem canções de Sião enquanto estavam fora de Jerusalém. O Salmo 126, que descreve o processo de retorno, o processo de volta. Aqueles que semearam com choro agora colhem com alegria e retornam para sua terra, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. Então você tem um espaço de séculos entre o salmo mais antigo e o salmo mais recente. Por isso nós precisamos entender que o livro de Salmos ele não foi formado de uma única vez. E é bem provável que essa forma final que nós encontramos hoje seja a forma já do segundo templo, seja a forma cantada e orada, né, na sua estrutura final dos 150 salmos, já no período pós-exílico. Provavelmente no período pré-exílico nós não tínhamos os salmos completos, né, ou a estrutura do livro completa como nós encontramos hoje. Já tínhamos coleções, mas ainda não o livro todo. Ele vai ser concluído, ele vai ser terminado no período do Segundo Templo, que vai remeter ali ao final já do século VI a.C., e provavelmente entre o final do século VI e começo do século V, nós temos a compilação final do livro de Salmos. Vários personagens estão relacionados a esse livro, 73 salmos estão ligados a Davi, a grande maioria deles está no livro 1 e no livro 2. O livro 1, os salmos 3 até o 41, que termina o livro 1, são salmos davídicos.
associados à figura de Davi, eles têm a expressão ali, Le David, e eu vou explicar um pouquinho mais, a gente vai discutir o que é essa expressão Le David, né? Ela indica que todos os salmos foram compostos por Davi, ou foram compostos para Davi, ou foram compostos ao estilo de Davi. Existe uma grande discussão e a gente vai tratar dela um pouco mais à frente. Mas há outros salmos também, por exemplo, 2 salmos associados à figura de Salomão. O Salmo 72, como eu já mencionei, o Salmo 127 estão associados a Salomão. Moisés, Salmo 90. Alguns salmos estão associados a Asaf. E aqui é muito interessante observar que você tem o Salmo 50 e o Salmo 73 até 83 como salmos Asaf, ligados a Asaf, que era um dos dirigentes do louvor de Israel. E Asaf, que foi alguém contemporâneo a Davi, também foi contemporâneo a 2 outros líderes importantes do louvor israelita, que são Etã e Emã. Cada um deles tem também um salmo ligado ao seu nome. O Salmo 88 está ligado a Emã, o Salmo 89 está ligado a Etã, e esses 3 homens, Asaf, Emã e Etã, são mencionados como líderes do louvor, designados por Davi para guiarem Israel na adoração. Eu vou ler um trechinho para vocês, então, do texto de 1 Crônicas, capítulo 15, versículos 16 e 17 primeiro. Veja só. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas, símbolos sonoros. Versículo 17. Assim os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, um parente dele, dentre os meraritas e seus parentes, e escolheram Etã, filho de Cuxaez. Então esses são os 3 principais líderes dos levitas no louvor, na adoração. O versículo 19 reforça isso ainda de 1 Crônicas capítulo 15, diz assim, que os músicos Emã, Asaf e Etã deviam tocar os símbolos de bronze. Eles iam então marcando o ritmo com seus símbolos, que era um instrumento de percussão, guiando e orientando o louvor de Israel. Então esses homens têm salmos ligados aos seus nomes. Você tem também salmos ligados aos filhos de Corá ou Coré, dependendo da versão que você tenha. E aqui a gente vê também um pouco da manifestação da graça de Deus. Você vai lembrar que Corá, ele juntamente com Datã e Abirão, eles são apresentados ali no livro de Números, no capítulo 16, como líderes de um movimento rebelde. Eles se opõem a Moisés e Arão, eles dizem toda a comunidade é santa, não são só vocês que são santos, não. O Senhor fala com todos nós, por que vocês querem reivindicar a liderança para vocês? Há ali uma crítica especialmente a Arão como líder sacerdotal. Corá principalmente estava ligado aos levitas, né? Então Datã e Abirão se unem a ele nesse protesto contra a liderança araônica. E aí é muito interessante porque há uma prova ali sobre quem de fato estava do lado de Deus, ou de quem Deus se agradava, a quem ele aprovava, e nesse processo Corá, Datã e Abirão são tragados, são engolidos pela terra, a terra se abre e eles morrem, são sugados ali. E o texto diz para nós que os familiares de Datã e Abirão morrem junto com eles, porque eles se colocam na porta das suas tendas junto com os seus familiares, mas nada se fala da família de Corá. E à medida que a gente vai lendo o livro de Números, esse enigma se esclarece, porque nós chegamos lá em Números capítulo 26, versículos 10 e 11, e o texto relembra o que aconteceu naquela revolta, como Corá, Datã e Abirão foram tragados pela terra e morreram. E aí o versículo 11 de Números 26 diz, mas os filhos de Corá não morreram. Outras versões vão dizer, mas os descendentes de Corá não foram destruídos. Veja a graça de Deus diante de um incidente de rebeldia. Deus julga Corá, Corá morre por causa do seu pecado, mas Deus preserva a família de Corá. E esses descendentes de Corá serão os responsáveis
por compor os salmos que nós conhecemos como Salmos 42 até o 49, depois o Salmo 85, 84, 87, 88, são salmos da família de Corá. Salmos que exaltam a Deus, que engrandecem a Deus, que diferente do antepassado daquela nação que se colocou contra a liderança que Deus instituiu, esses levitas da família de Corá reconhecem que Deus é grande e que Ele governa sobre todas as coisas. A graça de Deus cuida, preserva um remanescente de Corá para exaltar e para engrandecer o seu nome. Então, esses são vários personagens ligados aos Salmos. Nós encontramos esses nomes, essas famílias ligados aos vários salmos que aparecem no livro. Nós precisamos lembrar então que o livro é uma coletânea de várias coletâneas menores, que ganhou forma já no Segundo Templo, como eu mencionei. E aí, para a gente poder entender como funcionou esse processo, nós precisamos lembrar que primeiro foram escritos os salmos individuais. Então, por exemplo, eu vou pegar um salmo aqui como exemplo, uma canção escrita por Moisés. Primeiro você tem as composições individuais, as canções sendo formadas, sendo produzidas por indivíduos no antigo Israel. Por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 15, Moisés canta ao Senhor junto com o povo. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é o Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no Mar Vermelho. E ele vai dizer no versículo 6, Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo e nos deu a vitória. Então, nós encontramos nessa canção de Moisés aqui no Salmo de número 15, um exemplo de uma composição individual. E os salmos começam a sua história assim. Alguém passa por uma determinada situação que afeta apenas a ele ou que afeta o povo de Deus como um todo. No caso aqui de Moisés, ele escreve uma canção lembrando do que Deus fez por Israel ao derrotar os egípcios no mar de juncos, ao fazê-los se afogarem ali no mar e permitir que Israel atravessasse aquele mar em terra seca. E os salmos começam assim. Você tem um outro caso lá em 1 Samuel 2, que é a oração de Ana, e Ana orou assim. Nós não sabemos se Ana compôs aquela oração ou se ela encontrou aquela oração dentro de algum tipo de inário, algum tipo também de livro de salmos menor que havia no santuário de Siló. E ela usa aquela oração para guiá-la no seu louvor e na sua gratidão a Deus. Débora é um outro exemplo de um salmo individual. Lá em Juízes capítulo 5, Débora compõe um salmo, compõe uma canção. Davi, segundo Samuel 22, segundo Samuel 23, Ezequias, lá no livro de Isaías, tem também uma oração dele registrada. Então, primeiro nós temos essas orações e essas canções avulsas. Elas são produzidas por indivíduos que celebram a vitória de Deus em favor do seu povo, para o benefício de Israel, ou de indivíduos que clamam pela ajuda de Deus, ou de indivíduos que relatam como Deus agiu em favor deles, especificamente da vida deles, ou de pessoas que querem celebrar de maneira geral o caráter criador e redentor do Senhor. Depois de um tempo, então, esses salmos individuais vão sendo colocados em coleções menores. E nós temos algumas coleções com poesias que são mencionadas nos livros históricos ou no Pentateuco. Por exemplo, no livro de Josué, no capítulo 10, vocês têm projetado aí, Josué 10, versículos 12 e 13, nós temos uma poesia que celebra a vitória de Israel sobre os reis cananeus do sul e de Deus lutando em favor do seu povo, inclusive
fazendo com que os astros celestiais cooperem para esse processo de vitória, fazendo provavelmente com que a luz do sol permaneça por mais tempo numa experiência de refração de luz, e Israel consiga perseguir os seus inimigos. Isso está registrado de maneira poética num livro que era chamado de Sefer HaYashar, né? O livro do justo, ou em algumas versões, o livro de Jazar. Veja só, Josué capítulo 10, versículos 12 e 13, que tem uma citação desse livro. Diz assim: Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou, a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro do justo, ou como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Perceba aqui que o autor do livro de Josué cita esse livro de Jazar para lembrar o que aconteceu naquele momento em que Josué e o exército israelita estavam perseguindo os reis do sul de Canaã. E o registro aqui é um registro poético, que tem o paralelismo hebraico: sol, paralelo à lua, Gibeon, vale de Aijalon, e você tem também o desenrolar, porque o paralelismo ele é dinâmico, né? Até a nação vingar-se dos seus inimigos. Então nós temos aqui o exemplo de uma coleção de poesias, uma coleção antiga de poesias que antecede o livro de Salmos, como nós o conhecemos no seu formato final. Essa coleção de poesias provavelmente continha celebrações militares de Israel ou lembranças de guerreiros importantes na vida da nação. Por quê? Porque esse Sefer HaYashar, ou livro de Jazar, ele vai aparecer também lá em 2 Samuel, capítulo 1, versículos 17 e 18, e ele contém, segundo o relato de 2 Samuel 1, 17 e 18, uma canção que Davi compôs em homenagem a Saul e Jonatas. Veja o que diz o texto. Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jonatas, e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá este lamento do arco, que foi registrado no livro de Jazar, ou no livro do justo. Então perceba, esse mesmo livro, mencionado lá no livro de Josué, lá na obra de Josué, é também mencionado aqui em 2 Samuel capítulo 1. Sempre relacionado a poesias que celebram a vitória militar ou celebram guerreiros importantes na vida da nação. Então, provavelmente, o que nós temos são essas coleções anteriores que vão sendo formadas. Então, a coleção do livro de Jazar, ou do livro do justo. Depois, nós temos o livro de Números também mencionando uma outra coleção que celebrava também o processo de a peregrinação de Israel no deserto e a vitória ali sobre os inimigos. Veja o que diz Números 21, versículos 13 a 15. Partiram dali e acamparam do outro lado do Arnon, e a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. E é por isso que se diz no livro das guerras do Senhor. Você tem um livro aqui, na verdade um rolo, porque naquela época não tinha os livros como nós os conhecemos, certo? Os livros, os códices mesmo vão surgir em especial a partir do 2º século depois de Cristo. Então aqui nós temos grandes rolos de pergaminho. O que dizia esse trecho do livro das guerras ou do rolo das guerras do Senhor? Vaeb em Sufá e os vales do Arnon, e as ravinas dos vales que se estendem até a cidade de Ar e chegam até a fronteira de Moabe. Então você tem aqui um outro exemplo de uma coleção pequena de registros ao longo do livro de Números 21, do capítulo 21. Nós vamos encontrar vários outros registros poéticos que provavelmente faziam parte desse mesmo livro que é mencionado aqui. Então nós temos os salmos individuais, depois nós temos coleções menores. Uma dessas coleções, aliás, duas dessas coleções menores, que vão aparecer de maneira evidente no livro de Salmos. Duas coleções são mencionadas lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 30. Veja só o que diz 2 Crônicas 29, versículo 30.
O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles louvaram com alegria, depois inclinaram suas cabeças e adoraram. Perceba, Ezequias aqui orienta os levitas a louvarem a Deus, a cantarem músicas de exaltação ao Senhor, usando como repertório, que deveria ser cantado coletivamente, as palavras de Davi, provavelmente uma referência àquilo que nós vamos conhecer como os Salmos de Davi, ou a coleção dos Salmos de Davi, que aparece em vários trechos do livro de Salmos, como eu já mencionei, do 3 ao 41, depois lá do Salmo 51, por exemplo, é um outro exemplo de um salmo que fazia parte dessa coleção de Davi. Provavelmente o salmo que é dedicado a Salomão, o Salmo 72, também fazia parte dessa coleção, porque lá está escrito: encerram-se aqui as orações de Davi. Então você tinha uma coleção das palavras de Davi, Divrei David, que são então incluídas na coleção maior, na coleção final de Salmos. Mas você também tem as palavras de Asaf. E você há de se lembrar que há uma sequência de salmos, dos 73 até 83, que pertencem a Asaf. O Salmo 50 pertence a Asaf. Provavelmente eles foram tirados dessa coleção aqui, que é mencionada como sendo cantada, como sendo usada como base para o louvor de Israel durante o período de Ezequias. Então a gente tem dois exemplos aqui de coleções menores que antecedem a coleção maior do livro de Salmos. Então, salmos individuais, coleções menores e, por fim, a coleção maior do livro de Salmos, na forma dos 150 capítulos como nós hoje temos. Algumas pessoas podem perguntar, mas nós temos evidência, nós temos indicação de outras coleções dentro do próprio livro de Salmos? E a minha resposta é sim, temos. Por exemplo, como eu já mencionei, os Salmos 42 a 49, todos eles são chamados de Livnei Korah, né? Dos filhos de Corá. Provavelmente eles faziam parte de uma coleção dos filhos de Corá. Nós não sabemos se essa coleção é porque eles guardavam salmos que as pessoas lhes entregavam para usarem durante a adoração no santuário, já que eles eram líderes do louvor, eles eram líderes. A gente tem que lembrar que Emã, por exemplo, que era um descendente de Corá, ele era um dos líderes levíticos, né, na adoração. Há um incidente lá com Josafá, no livro de 2 Crônicas, que menciona os filhos de Corá liderando o louvor de Israel. Então pode ser que essas eram coleções de salmos que eles guardavam e que usavam para adoração no santuário, ou que eles mesmos compunham para essa adoração. Como já mencionamos, os salmos da família de Asaf, ou do próprio Asaf, e também há, por exemplo, salmos de peregrinação. Se você vai para o Salmo 120 até o Salmo 134, você encontrará ali salmos de peregrinação, salmos que os israelitas entoavam enquanto estavam subindo para Jerusalém para adorar a Deus. E você vai encontrar geralmente o título, né? Shir HaMa'alot, os salmos de subida. Algumas versões vão colocar os salmos de degraus. Essa coleção era uma coleção provavelmente entoada pelos peregrinos quando iam para Jerusalém. Então você tem, por exemplo, o salmista dizendo: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por que o salmista eleva os seus olhos para os montes? Porque provavelmente ele está indo para Sião, ele está indo para Jerusalém, ele está indo para a cordilheira, para aqueles montes que estão associados a Jerusalém, que ficava num lugar alto. Está olhando para Jerusalém, o lugar onde Deus fez habitar o seu nome. Está dizendo: é do Senhor que habita em Jerusalém, que criou céus e terra, que vem o meu socorro. Então ele estava indo para aquela cidade cantando esse salmo. O Salmo 122 vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, nossos pés vão nos conduzir até Jerusalém. Então os salmos de subida são salmos de peregrinação, que as pessoas entoavam enquanto iam para Jerusalém. O Salmo 124 é o indivíduo chegando em Jerusalém, dizendo: abram-se, ó portas, abram-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória.
E alguns acham que os sacerdotes lá de dentro perguntavam numa espécie de senha, mas quem é o Rei da Glória? E a resposta do peregrino era o Senhor dos Exércitos, o Senhor poderoso nas batalhas. Então, esses salmos são salmos associados ao processo de subida e de peregrinação rumo a Jerusalém para adoração a Deus. Na nossa próxima videoaula, nós vamos falar sobre como o livro de Salmos está estruturado, como ele está organizado, especialmente quando nós pensamos nos seus 5 livros, nas suas 5 partes, como nós podemos identificá-las e o que provavelmente explica essa organização em 5 partes. Aguardo você para a nossa 4ª videoaula.